Que a paz de nosso Deus e Pai seja com todos vocês. Aqui em Isaías capítulo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Ai dos que promulgam leis iníquas, os que elaboram decretos de opressão, para desapossarem os fracos da justiça e privar da sua justiça os pobres do meu povo, para despojar as viúvas e saquear os órfãos. Pois bem, que fareis no dia do castigo, quando a ruína vier de longe? A quem correreis em busca de socorro? Onde deixareis as vossas riquezas? Amém, irmãos? Só até aqui. Então, irmãos, hoje eu estava meditando a respeito da palavra de Deus durante o dia e pensando que a gente vê que todos os olhares do mundo, do Brasil, estão para a igreja. Ou seja, há uma maioria que vê a igreja como um problema nesta pandemia. Há uma maioria de hipócritas, de ímpios, pessoas perversas e pervertidas que não creem em Deus, que não temem a Deus, que mantêm só uma aparência de religiosidade e que veem a igreja nesses últimos dias como um problema. E nós vemos que há um esforço para se elaborar leis e decretos ímpios, iníquos, para que a igreja de Deus fique com as suas portas fechadas. Ao invés desse povo, desta nação, entender que somente Deus tem poder, não somente sobre esta pandemia, mas sobre qualquer mal, porque tudo que acontece é permissão de Deus. Mas nós vemos até mesmo pessoas que se dizem da igreja, seja ela católica ou evangélica, que estão com a sua esperança em vacina. Não que eu seja contra a vacina, mas a minha esperança está em Deus, está no sangue de Jesus. E aqui, irmãos, esse texto, ele fala muito comigo, porque ele fala conosco a respeito dessa realidade que nós estamos vivendo. Ai dos que promulgam leis iníquas, os que elaboram decretos de opressão. Ou seja, nós vemos que os decretos querem privar as pessoas de se congregarem, de se reunirem, de buscarem o socorro de onde realmente tem socorro, que é nos braços do Senhor. E você vê que muitos estão em depressão, muitas pessoas angustiadas, com medo, porque realmente é uma situação muito difícil, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos. E aqui você observa que a palavra de Deus, ela traz uma advertência para essas pessoas, para esses homens e mulheres iníquos, malvados, que não temem a Deus. Ela diz: ai daqueles. Ou seja, no dia que essas pessoas caírem na adversidade, elas vão recorrer a quem? Se elas, neste momento, querem privar o pobre do seu direito de justiça. Irmãos, quando você lê aqui Isaías capítulo 5, verso 23, diz assim: ai daqueles que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao justo a sua justiça.
Infelizmente, é isso que nós estamos vendo nessa justiça brasileira. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro isso acontece porque o mundo jaz no maligno. E é triste a gente saber e ver que isso está acontecendo, que o ímpio, o ladrão, ali aquela pessoa criminosa que deveria ir presa, ela não vai, ela paga para a justiça e fica em liberdade. E na maioria dos casos, as pessoas que são inocentes é que vão presas, porque são privadas dos seus direitos. Porque os chamados colarinho branco, eles sempre têm a lei ao lado deles. E com isso, o pobre, o humilde é oprimido. E aqui a palavra de Deus diz em Isaías 10, verso 1 a 4. Pois bem, que fareis no dia do castigo, quando a ruína vier de longe? A quem correreis em busca de socorro? Onde deixareis as vossas riquezas? Essas pessoas, eles têm a sua esperança no dinheiro, né? Você observa que enquanto eles ganham 200 mil reais por mês, um pobre às vezes está sobrevivendo com menos de um salário mínimo. Enquanto eles têm direito à moradia e inúmeras coisas, N coisas, nós, os pobres, temos que lutar pelo pão de cada dia e não temos direito a nada. E eles querem tirar o nosso direito constitucional, mas Deus é maior, irmãos. Deus, ele é maior e nós temos que ficar firme na nossa fé, porque independente do lugar onde estejamos, nós não estamos privados de cultuar a Deus, mesmo que nós venhamos estar num cárcere de uma prisão, numa cama de hospital, no trabalho, onde quer que venhamos estar, seja em qual for a situação, nós temos condição de cultuar a Deus enquanto há vida em nós, porque nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo e nós não nos podemos deixar abater pelas adversidades, mas temos que ficar firmes na nossa fé, porque ai dessas pessoas, o que é delas está guardado, ou seja, Deus, ele não dorme, ele não deixa ninguém impune. E aqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, verso 9, Apocalipse 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui no verso 12 diz assim, na parte B: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, irmãos, nós temos que estar prevenidos na fé, porque aqui diz também no verso 11, aqui no Apocalipse 12, verso 10 e 11 diz: ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação e o poder, a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o vencerão. Preste atenção nessa palavra, irmão. Coloque isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. E compreenda, Apocalipse 12, verso 11. Eles, porém, o vencerão, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Então saiba disso, meu irmão e minha irmã, que Satanás e seus anjos foram expulsos para a terra. Ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado por Miguel e seus anjos. Ele já foi derrotado
pela ressurreição triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele sabe que lhe resta pouco tempo e ele está furioso, ele está perseguindo os descendentes da mulher, que são os verdadeiros cristãos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que pelo sangue de Cristo se tornaram filhos de Deus. E aqui a palavra está nos mostrando a maior arma que um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso deve estar revestido desta armadura, dessa certeza que é pelo sangue de Cristo é que nós vencemos todo o poder do maligno. Ou seja, nós não devemos temer nem mesmo a morte, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 2, não temais aquele que mata o corpo, depois disso nada pode fazer. Antes temei aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma na jena, no inferno. A esse temeis. Então saiba, irmãos, que chegará um momento que a igreja passará por grande perseguição e nós já estamos vivendo esses princípios desses dias, mas aqui a palavra de Deus diz que eles vencerão, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Porque a palavra do testemunho de Cristo, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é quem nos dá força, quem nos dá a vitória. E ou seja, em momentos de dificuldade, nós não podemos nos deixar abater. Porque nós sabemos que os ímpios prosperam nessa terra, votando leis iníquas, oprimindo o povo, mas ai deles, porque eles são instrumentos de Satanás. Nós devemos orar por eles para que eles se convertam, mas devemos ter uma certeza que o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus e por ele nós já vencemos o inimigo de Deus, a antiga serpente que é o diabo, chamado de Satanás. Então, irmãos, vamos ficar firmes nesta palavra de Deus e vamos a cada momento buscar ao Senhor em oração, pedindo a Ele que guarde a nós, a nossa família, abençoando-nos em nosso trabalho, em qualquer lugar que venhamos estar, e que Deus repreenda todas as armadilhas de Satanás em nome de Jesus. Que todos os irmãos fiquem na paz de Deus. Em nome de Cristo Jesus, Deus vos abençoe e abençoe a sua família. Amém?